Olá, queridos, graça e paz. Então, foi feita uma pergunta e eu vou responder. A pergunta é a seguinte: Deus endureceu o coração de Faraó? Como assim? Então, vamos responder por partes. Então, a primeira pergunta é: Deus endureceu o coração de Faraó? Sim, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, vamos para o texto bíblico. Êxodo, capítulo 7, versículo 3. Olha o que o texto diz: E eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Então, não tenha dúvida, de fato, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas, André, se Deus endureceu o coração de Faraó, isso quer dizer que Faraó não teve escolha? Que Deus manipulou Faraó e ele fez o que Deus queria que ele fizesse e ele não tem culpa nenhuma nessa história? Ele não tinha escolha? Porque se Deus endureceu o coração de Faraó, quer dizer que ele poderia ter perdoado aquele povo, ter liberto aquele povo, mas Deus não deixou para que a glória de Deus se manifestasse e por aí vai. Não é bem assim. Sabe? Porque o mesmo texto bíblico que diz que Deus endureceu o coração de Faraó, o texto também diz que Faraó endureceu o seu próprio coração. Nesse mesmo capítulo. Vamos ler para a gente entender? Capítulo 7 de Êxodo, a gente leu o versículo 3, agora vamos ler o versículo 13. E o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Né? Aqui nesse texto, a tradução aqui é boa. Eu estou na Bíblia King James 1611. É uma tradução excelente. E é isso mesmo que o texto está falando. É que o coração de Faraó se endureceu. E aqui o sentido é que ele mesmo decidiu. Ele estava com o coração endurecido, não necessariamente por Deus, mas ele já tinha no seu coração o desejo de não libertar aquele povo. E a gente vai ver isso em outros textos. Eu quero ler mais um texto aqui, ainda em Êxodo, no capítulo 8, versículo 15. Você vai ver isso mais claro aqui nesse versículo. O texto diz assim: Mas quando o Faraó viu que houve alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu como o Senhor havia dito. Então aqui fica mais claro ainda que foi o próprio Faraó que endureceu o seu coração. Mas a Bíblia não disse nesse instante que Deus endureceria o coração dele. A gente vai entender isso. Mas você pode ver nesses textos que há sim uma escolha, há uma decisão do próprio Faraó. Certo? Eu aconselho você a ler todo esse texto, porque eu não posso tratar de todo o texto aqui, que eu não tenho tempo para isso. Mas eu estou mostrando versículos isolados aqui, que claramente indicam que tanto Deus endureceu o coração de Faraó, como o coração de Faraó foi endurecido por ele mesmo. Ok? Vamos continuar? Então, quando alguém lhe perguntar, Deus endureceu o coração de Faraó? Sim, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas isso não quer dizer que Faraó não fez isso, não fez o que fez, naquela teimosia dele, ele fez isso sem querer. Ele não sabia o que estava fazendo, ele não teve escolha. Não, aí é outra coisa. André, me explica isso direito, porque eu estou vendo que você disse que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, pessoal, o nosso Deus, ele é um Deus soberano. Mas a soberania de Deus não é exercida por ele de forma arbitrária. Porque o nosso Deus também é amor. O nosso Deus é santo e o nosso Deus é justo. E junto com a justiça de Deus tem algo que se manifesta diante do pecado e da desobediência, que é a ira de Deus. Por ser uma pessoa, Deus se ira. Ele não é um Deus irado, mas a ira é uma reação de um Deus santo ao pecado, de um Deus santo e justo ao pecado. Então vamos lá. Deus nos revela nesse texto de Êxodo que Faraó já estava com o coração endurecido, ele já estava com o coração obstinado. E Deus dá oportunidade a Faraó de se arrepender. Né? Ele manda Moisés faz alguns sinais ali, mas ele chama alguns magos, os magos imitam aqueles sinais e maravilhas, e ele não liberta o povo. E Deus manda mais uma vez, então, ao ponto que Faraó vai demonstrando que o seu coração já está obstinado, seu coração já está obscurecido, aí Deus julga. O juízo de Deus, o julgamento de Deus, a sentença de Deus, ela se dá endurecendo o coração de Faraó. E aí sim, Faraó não tinha mais chance, né? Não tinha mais nada que contribuísse, nenhum tipo de ação externa que fizesse com que Faraó
mudasse de ideia. Por quê? Porque ele foi entregue ao seu próprio coração já obscurecido. E aí Deus endurece o coração do faraó. Mas era um coração que já era duro. Vamos ver isso na Bíblia? Quando Deus está chamando Moisés, convocando Moisés para essa missão de libertar o povo do Egito, ele diz algo bem interessante. Eu vou voltar aqui um pouco, no capítulo 3, a gente vai ler o versículo 19. Diz assim, Deus chama Moisés e fala o que vai acontecer, e ele diz assim, ó, versículo 19, e eu tenho certeza que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. Ou seja, Deus é onisciente. Ele está falando a Moisés aqui que o faraó não deixaria eles ir de jeito nenhum. Ou seja, o coração de faraó já estava endurecido. E faraó iria rejeitar o pedido de Moisés, de Arão, né? Ele ia desobedecer a ordem do Deus poderoso, do grande eu sou. Vamos agora, para a gente ir encerrando esse nosso vídeo aqui, para o capítulo 5. No capítulo 5 tem uma informação importante que vai te ajudar a entender. Versículo 1 diz, e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E disse Faraó, presta atenção no que Faraó disse. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. Percebeu? Que o coração dele já estava endurecido, que ele não queria saber de Deus, e ele, nesse caso aqui, ele claramente não reconhece a Deus. Ele claramente rejeita Deus, ele desobedece e ainda menospreza, desrespeita e desonra a Deus e diz assim, ó, quem é o Senhor para que eu obedeça? Quem é esse Deus? Quem é o Senhor? Não conheço esse Senhor. É isso que ele diz aqui. Até esse momento Deus não tinha endurecido o coração do faraó. Era um coração obstinado, obscurecido, e Deus teve ainda paciência, longanimidade com ele. E só depois você vai ler o capítulo 5, capítulo 6, no capítulo 7, Deus afirma no versículo 3, endureceria o coração de Faraó. E no versículo 13, a gente vê que o próprio Faraó endureceu o seu coração. E no capítulo 8 de Êxodo, versículo 15, diz que quando o Faraó viu que houve alívio, endureceu o seu próprio coração. Ele endureceu o seu coração e não os ouviu. Para finalizar nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui que essa forma de Deus julgar a pessoa, julgar o pecador, julgar o ímpio, entregando ele a seu próprio coração obscurecido, está explicada claramente pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 1. Vamos para lá, para Romanos, no capítulo 1. Então, Romanos, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 18. Diz assim, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, a ira de Deus é revelada contra a impiedade. E a ira de Deus, ela não é parte do caráter de Deus, no sentido que ele é um Deus irado, em essência. Não, ele é um Deus santo, justo, e a ira se manifesta diante do pecado, diante da impiedade. A ira é uma reação ao pecado, ok? 19. Porque aquilo que de Deus se pôde conhecer é manifesto neles. Pois Deus o manifestou a eles. A quem? Aos ímpios. Esses homens que praticam a injustiça, esses homens que detêm a verdade em injustiça. Esses homens, Deus se revelou, Deus se manifestou a eles. Eles são indesculpáveis. Olha o que o 20 diz, versículo 20, Romanos 1, 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Deus se manifesta através da sua criação. As pessoas não podem dizer, não, eu não sei quem é Deus, eu nunca vi Deus. Não, Deus se manifesta de forma geral para toda a humanidade. E o ímpio não vai poder dizer essa desculpa que não conhecia a Deus. É o caso do faraó. Deus se manifestou para o faraó? Sim. Além de Deus se manifestar através do seu profeta, através de Moisés e através de Arão,
Faraó, logo nessa apresentação de Deus, Faraó disse: quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Quem é esse Deus para que eu o obedeça? Então Faraó rejeitou a Deus. Mas além disso, Deus ainda se manifestou através de sinais e maravilhas. Deus se manifestou a ele através da sua criação e foi além com Faraó. E Faraó continuou não crendo, não reconhecendo, rejeitando a Deus, porque ele tinha um coração obscurecido. Vamos ver ainda em Romanos, capítulo 1, agora eu estou no versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Vamos pensar no Faraó. 22. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24, portanto, Deus também os entregou à imundície, por meio das luxúrias dos seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Ou seja, aqui tem um assunto bem específico falando, mas aqui já nos mostra que uma forma de Deus julgar, uma forma de a justiça de Deus se manifestar, o juízo de Deus, a sentença de Deus contra o ímpio, é entregando essas pessoas à sua própria imundície, às suas próprias luxúrias. E no versículo 28 diz assim: e como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm. Porque eu li todos esses versículos de Romanos capítulo 1 para que você entenda que uma forma de Deus julgar o ímpio é entregando ele ao próprio coração obscurecido. Mas antes disso acontecer, eles conhecem a Deus, eles rejeitam a Deus, eles não querem saber de Deus, eles têm a sua mente cauterizada, eles não querem, não reconhecem, não obedecem, eles desonram, eles desconhecem a Deus. E quando chega nesse ponto, depois de Deus ter se manifestado a eles de forma geral, depois de Deus ter se manifestado a eles através de outras pessoas, através da palavra sendo pregada, chega um momento que o juízo de Deus vem. E o juízo de Deus, quando vem, uma das formas é entregando essas pessoas ao seu próprio coração obscurecido. Foi exatamente isso que aconteceu com Faraó. A gente viu lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 19, que Deus já sabia, e Deus falou a Moisés que ele não libertaria o povo de forma nenhuma, a não ser que fosse por uma mão forte. A gente viu no capítulo 5, que quando Moisés chegou até Faraó e apresentou, a ordem, o mandato do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Faraó disse: quem é esse Deus? Quem é o Senhor para que eu o obedeça? Então Faraó não obedeceu, não reconheceu. Ele mostrou que ele já tinha um coração endurecido. E, além disso, Deus, através de Moisés, através do homem de Deus, através do seu profeta, ele faz milagres, faz sinais e maravilhas. Faraó arranja quem imite ali, e Faraó não se convence, Faraó continua rejeitando a Deus. Chega um momento que vem a ira de Deus, que ela se manifesta, como diz aqui em Romanos 1:18, ela é revelada, ela se manifesta contra toda impiedade. E a ira de Deus, a sentença de Deus, o juízo de Deus, na forma da sua ira, vem sobre Faraó, e Deus endurece o coração de Faraó, entregando ele ao seu próprio coração obscurecido. E a partir dali, Faraó não tinha mais jeito. Foi julgado por Deus e ele foi ficando cada vez mais endurecido, e você conhece o restante da história. Amém? Deus endureceu o coração de Faraó, sim. Mas isso não quer dizer que Deus manipulou Faraó. Não, Deus deu toda a oportunidade a Faraó. Deus amou Faraó. Deus deu a Faraó toda a chance. Mas Faraó já tinha um coração obscurecido. Ele já estava decidido. E o endurecimento do coração de Faraó, feito por Deus, foi uma manifestação da sua santidade, da sua justiça, do seu juízo, a sua sentença. Faraó foi julgado e foi entregue ao seu próprio coração, já obscurecido e endurecido. Espero que eu tenha lhe ajudado. Graça e paz. Aproveita e compartilha esse vídeo aí com teus amigos, Deixa teu joinha, coração aí no Instagram, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse ensinamento, que eu acredito ser o mais equilibrado a respeito desse tema, o endurecimento do coração de Faraó feito por Deus, como juízo, como sua justiça, como uma sentença para aquele homem ímpio que já tinha um coração endurecido. Graça e paz.